Oi, bom dia. Quem nunca viu uma criança ou um adolescente com medo de ficar na escola? Meu nome é José Fernandes Vilas e hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade de separação. Essa ansiedade de separação é um medo iminente que ocorre principalmente na fase pré-escolar e escolar das crianças e adolescentes. A criança fica com um medo tão grande de perder um dos pais, e isso começa a trazer transtornos na fase da parte escolar, na parte social e interativa dessas crianças e adolescentes acometidos pelo transtorno de ansiedade de separação. Quem nunca viu uma criança que ao mamãe ou o papai deixar na escola, essa criança chora muito, esperneia, não quer ficar na escola e faz de tudo para tentar convencer os pais que tem que ficar ali na escola ou levá-los de volta para casa. Então esse medo excessivo, eminente, esse medo começa a trazer esse prejuízo para essas crianças. Muitas das vezes as mães largam até os empregos para poder dar atenção a esse filho, porque ela fica meio com peninha de deixar o filho na escola. Eu já vi situações onde as mães deixam a criança na escola, porém ficam da porta da sala de aula assim, bem pertinho, numa situação onde que o filho possa vê-la, para causar uma segurança ao filho, porque o filho, a chave mestra desse transtorno é exatamente o filho com medo de perder a mãe de vista ou pai de vista, e isso pode começar a trazer transtornos para a criança. Só para vocês terem uma noção de quão importante é esse problema, 4% das crianças que estão nessa fasezinha pré-escolar, que indo para a escola, sofrem desse transtorno. Se nós jogarmos para as crianças um pouquinho mais de idade, suponhamos lá nos seus 9, 10, 11, 12 anos, isso já sobe para 27%. Olha, quão importante, não é verdade? E às vezes a gente acha que é uma simples birra da criança, mas na realidade isso é um transtorno, isso pode ser um transtorno de ansiedade de separação. Os artigos falam conosco, nos mostram que a grande maioria das crianças que são acometidas pelo transtorno de separação, de ansiedade de separação, a maioria é feminino, mas isso é uma diferença muito pequena. Muitas mães param de trabalhar por causa desse transtorno da criança. E olha que interessante, a maioria das crianças que passam por esse transtorno de ansiedade de separação, a maioria das mães, elas têm algum transtorno psiquiátrico. Um exemplo, transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Esse transtorno de ansiedade de separação, ele geralmente começa antes dos 18 anos e tem uma duração mínima de 4 semanas. E quais seriam os sinais de alerta para o pai e a mãe ficar pensando direitinho, será que o meu filho está com um transtorno de ansiedade de separação? Então existem alguns sinais de alerta, que é o que nós vamos falar hoje sobre isso. Quando você vê que o seu filho tem um sofrimento excessivo, quando há uma expectativa que haverá uma separação entre os pais e ele, então, ou seja, sempre referente a uma figura que eles têm como referência. A partir do momento que eles têm esse medo de perder, medo de não estar próximo, medo dessa quebra, desse vínculo, eles podem entrar nesse transtorno de ansiedade de separação. Quando existe uma expectativa, uma preocupação iminente acerca de perder ou sobre perigos que podem acontecer envolvendo pessoas vinculadas a essa criança. Uma outra coisa que pode acontecer é quando a criança coloca na cabeça que pode ocorrer um evento indesejado que faz com que ela viva naquela preocupação persistente, excessiva, indesejada, que possa acontecer. Um exemplo, perder-se dos pais ou simplesmente ser sequestrado. E isso causa um transtorno muito grande na vida da criança. Algumas crianças, que é o mais frequente acontecer, é essa relutância, essa
A criança persiste, eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. E isso tudo acontece porque existe essa relutância, ela acontece porque existe o medo dessa criança em ficar sozinho ou ser abandonado pelos seus representantes, o pai ou a mãe. Outra situação que acontece muito, que nós vemos muito no consultório, são os pais e mães que reclamam o seguinte: doutor, eu não consigo colocar o meu filho para dormir no quarto dele. Então, porque a criança, quando ela vai dormir, às vezes ela não consegue dormir enquanto o seu responsável, sendo mãe ou pai, eles não vão dormir com ele no quarto dele, e às vezes os pais eles ficam com tanta peninha e na realidade pegam a criança e levam para o seu quarto, o quarto do casal. E isso é o pior perigo, pois você começa a alimentar nessa criança a insegurança. Então aumenta mais a situação desse medo iminente em se separar, em ficar sozinho. Muitas crianças, acontece muito que o pai e a mãe vai viajar e deixa a criança com o avô e com a avó. Então essas crianças começam a sofrer tanto que o avô e a avó ligam para os pais: vem buscar o seu filho, pois ele não para de chorar, ele quer voltar para casa, ele quer dormir em casa com vocês. Isso também é um sinal de alerta que essa criança possa estar passando pelo transtorno de ansiedade de separação. Acontece muito com essas crianças que elas começam a ter pesadelos repetitivos todas as noites, referendando uma situação de perigo num pesadelo. E esses pesadelos eles ficam constantes, frequentes nas noites dessas crianças que estão passando pelo transtorno de ansiedade de separação. Também é muito frequente quando os pais se separam por algum motivo, ou às vezes até para a questão assim, amanhã tem aula, hoje é domingo e amanhã é segunda-feira, a criança já fica preocupada que amanhã haverá aula e amanhã há a possibilidade de eu me separar dos meus pais, da criança começar a sentir sintomas físicos, como dor abdominal, pode haver diarreia, febre, e isso sem nenhuma doença aparente, simplesmente pelo fato da separação entre a criança e o adolescente e a figura que representa essa criança, que seria o pai ou a mãe. Mas aí, qual seria a causa de todo esse transtorno? O mais importante é ver a linhagem dessa criança. Geralmente, o pai ou a mãe, muito mais frequente, sofre de algum transtorno psiquiátrico. Um exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, e todo transtorno psiquiátrico, de certa forma, ele tem um braço genético, então isso pode trazer de mãe para filho, ou de pai para filho. Então a parte genética ela é muito importante nesse transtorno. E esse transtorno, por ter essa história genética, ele pode ficar muito mais intenso, muito mais frequente. É como se alimentasse esse transtorno os fatores ambientais. Se a criança vive num ambiente estressante, se a criança vive num ambiente onde há muitas brigas entre os pais, se uma criança vive muitas quebras, tipo assim, o pai hoje está em casa, amanhã o pai sai de casa, o pai retorna para casa pelas brigas do casal e depois sai de casa. Isso pode corroborar, alimentar esse transtorno de separação da criança. É muito importante observar se os pais, por serem às vezes inseguros, comentam demasiadamente em casa sobre medo de ser assaltado, medo de se perder, medo de carro, medo de sair de casa, medo de elevador. Então, se a mãe ou o pai, que são referências dessa criança, eles começam a apresentar e a dizer aquilo frequentemente dentro de casa, isso pode ser como se fosse um gatilho para a geração desse transtorno de ansiedade e separação. Uma coisa que acontece muito e no nosso país é muito abrangente, é quando os pais, assim, um exemplo, se você não tomar esse remédio, ou se você não me obedecer, eu vou levar lá pro doutor passar injeção para você. Se você não dormir, se você não fizer aquilo que eu preciso, a cuca vai te pegar, eu vou te botar na mão do homem do saco. Quem nunca passou por essa situação? Isso é muito frequente, isso é cultural no nosso país. E isso começa a criar na cabeça da criança uma fantasia que se eu não fizer tal coisa, eu posso sofrer algum castigo.
Isso, gente, é a pior coisa que tem, porque é como se você alimentasse um medo nessa criança. E com isso, mais ainda, de forma mais intensa, essa criança vai precisar mais ainda do pai e da mãe, ou de alguma pessoa que tem um extremo vínculo com essa criança. Então vai ser mais difícil ainda fazer com que a criança entenda que a separação do filho para deixá-lo na escola, a separação do filho para deixar no cursinho de inglês, isso não é um sofrimento. E simplesmente faz parte das atividades de vida diária de qualquer criança. Então nunca alimente no seu filho situações de fracasso, nunca alimente na cabeça do seu filho situações que o deixem com medo, angustiados, porque isso é muito pior. Porque depois, para você desfazer toda essa situação, pode demorar anos de análise, com a ajuda do terapeuta. Porque a criança, para se sentir segura, ela vai ver que não pode haver quebra do vínculo. E na realidade, todos nós como adultos, temos que ter na cabeça, temos que ter em nossa mente a seguinte situação: nós é que somos os gestores do que uma criança pode ou não ter ou sentir. Então, se nós somos pais sadios de mente, nós conseguimos gerar pessoas satisfeitas, produtivas, confiantes. Então, lembre-se que o adulto é você e que o seu filho depende de um bom gestor, de alguém que se importe com ele e que não seja egoísta a ponto de sentir bem com seu coração, porém gerando filhos inseguros para a vida. Tenham um bom dia e que Deus abençoe vocês. E feliz 2019!